Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Gostaria de fazer a todos bem-vindos ao programa Palavra Falada, para a leitura do Evangelho de hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6, 12 e 14. Mateus, capítulo 7, versículo 6, 12 e 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, nos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei a eles também. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que a entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria nossa de estarmos juntos aqui para refletirmos esta palavra de Deus. Como Jesus diz aqui, não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. O que há de maior valor para cada um de nós e de maior importância, senão a palavra de Deus, senão este evangelho que acabamos de ler, que nos indica para nós não jogarmos as pérolas aos porcos. Que pérolas são essas? A palavra de Deus, o evangelho, o ensinamento. Muitos irmãos e irmãs, queridos e amados e amadas de Deus, nós anunciamos a palavra de Deus para eles, eles desprezam a palavra de Deus, riem na nossa cara, dizendo que isso é ultrapassado, dizendo que isso é arcaico. Deus, ele não muda o seu conselho, ele não muda a sua lei. Tanto que Jesus veio aqui neste mundo, ele disse que não veio para abrogar a lei, para modificar a lei. Ele veio simplesmente nos ensinar a viver a palavra de Deus, a viver o evangelho dele, do Pai, a palavra do Pai sendo cumprida nele. E muitas vezes nós falamos para um amigo, para outras pessoas que estão na fila ali do banco, ou no nosso trabalho, onde quer que estejamos, na nossa boca sempre está a palavra de Deus. E muitas vezes nós a anunciamos e entra por ouvido, sai por outro. A pessoa sente a presença do Espírito Santo, mas entra por um ouvido, sai por outro. O que é isso, meus amados irmãos e irmãs? Hoje nós vemos um mundo totalmente conturbado, voltado à ideologia, às ideologias do mundo, às filosofias vãs deste mundo. E nós vemos muitas vezes, dentro da nossa própria igreja, também pessoas infiltrando palavras do mundo nas coisas de Deus. Ora, meus amados irmãos e irmãs, o que fazemos nós? Nós percebemos que a palavra também nos aponta: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Tudo que nós desejamos, temos que anunciar, desejamos fazer com que as pessoas conheçam essa palavra. Mas o que fazer quando nós temos um desdém? Apenas oração. Apenas estar ali, fechado num quarto, com um terço na mão, rezando e pedindo, intercedendo a nossa mãe, intercedendo ao nosso Pai eterno, ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos anjos e arcanjos, para que tenha misericórdia daquela pessoa na qual nós jogamos as pérolas para eles e eles não valorizaram.
as coisas de santidade, nós não podemos estar realmente anunciando para aqueles que desdenham da palavra de Deus, nos retrucam, porque a palavra de Deus é salvação. A palavra ainda diz: nisto consiste a lei e os profetas, entrai pela porta estreita. Então nós temos que entrar pela porta estreita. Nós entramos por essa porta estreita que nos conduz à salvação. E o caminho largo conduz à perdição. Por quê? Porque nós achamos facilidades, tudo é fácil, tudo... o Senhor Deus é misericordioso, pode ficar tranquilo, faça tudo na vida, cavai uma cova para o seu vizinho, falai mal da vida alheia, pode matar, pode roubar, pode fazer o que você quiser. No último dia o Senhor é misericordioso, Ele vai resolver tudo isso e vai deixar você tranquilo. Queridos irmãos, não nos enganemos. A palavra de Deus está dizendo hoje que o caminho do Senhor tem porta estreita e apertada que leva à vida eterna. E são poucas as pessoas que a encontram. Por quê? Porque essas pessoas que encontram a vida eterna, elas dão valor à palavra de Deus. Elas têm a palavra de Deus como pérolas, como coisas santas do Senhor. E eles ouvem a palavra de Deus e fazem o quê? Procuram segui-la. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, a palavra de Deus é pura e simples, mas nós devemos estar dispostos a seguir a palavra de Deus, ter vontade de seguir a palavra de Deus, mas nós não podemos deixar com que os homens também pisem na palavra de Deus e façam dela como qualquer coisa, como uma folha que cai de uma árvore e é levada pelo vento. Não, a palavra de Deus não passa. Ela sempre vai estar no coração do ser humano que abre o coração para Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, releia essa escritura, que eu vou repetir aqui, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 6, 12, 14. 12 a 14. Então releia essa palavra, medite no seu coração e vamos pedir a Deus, nosso Pai eterno, todo-poderoso, que nos ilumine com a sua palavra, com a sua pérola, e que nós possamos ter sabedoria mediante a força do Espírito Santo, para podermos saber quem está disposto ali a ouvir enquanto você anuncia a palavra de Deus, porque nós não podemos perder tempo. Já não é mais tempo, irmãos e irmãs, de nós ficarmos perdendo tempo. Temos que pescar pessoas para a salvação eterna. Nós estamos vendo grandes conflitos, rumores de guerras, pessoas vivendo uma vida totalmente às avessas, profana aos olhos de nosso Pai, e nós não estamos atentando que o fim dos tempos está aí. Quer mais provas do que nós estamos vivendo em nosso país com relação ao governo? Quer mais prova do que nós estamos vendo dentro da própria igreja? O descontentamento entre os irmãos? Uma igreja que está sendo atacada por dentro por ideologias vãs do mundo. Os homens que deveriam defender a fé estão aí fazendo e desfazendo da palavra de Deus, da própria palavra da prática da vida. Então, meus irmãos, todos nós passaremos pelo crivo da porta estreita e do caminho espaçoso, mas teremos a vida eterna ou a morte eterna. Muitos estão escolhendo, fazendo desdém da palavra de Deus, escolhendo a morte eterna. Se é que já não morreram, porque desdenharam da palavra de Deus, a morte eterna chegou. O que vos resta é simplesmente uma vida terrena oca. Quando morrerem, não terão a vida, e sim a morte, porque escolheram a morte eterna.